Hoje eu quero ler uma história de um personagem na Bíblia que eu acho que é um dos mais, fora Jesus, acho que é um dos mais conhecidos, que é a história de Jó. Quem já ouviu falar de Jó aí, dá um glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco aqui, sobre a trajetória, sobre a vida que Jó teve, e a qual inspira muitas vidas a melhorar na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abram sua Bíblia no primeiro capítulo de Jó. Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e fala assim para ele: ei, irmão, aprenda, fala para ele, aprenda a ser grato. E essa noite eu creio que nós vamos sair daqui mais gratos, mais agradecidos por tudo as vezes que a gente está vivendo e está achando que é o fim, por tudo as vezes que a gente está vivendo algo que parece que não tem mais jeito, que parece que não tem como mais reverter a situação. E eu quero inspirar você hoje através da vida de Jó e dizer para você: há esperança. Há esperança. Enquanto há fôlego de vida, enquanto Deus não decretou nada, enquanto Deus não tirou o nosso fôlego de vida, há esperança. Tudo pode mudar num piscar de olhos, ou pode durar um tempo, mas vai passar e vai chegar o tempo a qual o Senhor tem planejado. Então, olhe para mais uma vez na bila do olho, igual o povo fala, na bila do olho do outro, fala assim: ei, seja grato. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 1 de Jó, do verso 1 ao 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Só até aí por enquanto. Irmãos, a gente vê falar muito sobre Jó. A gente na Bíblia não fala aqui como foi a infância de Jó, de onde Jó, a família de Jó. Ele já veio preparado, já veio adulto aqui na história. Mas é uma história que nos inspira a você olhar que você não é reconhecido na presença de Deus, não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é. Não é por aqueles bens, propriedades, algo material que você tenha, é que vai dizer quem é você na presença de Deus. Naquela época era muito notório isso, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para pagar cada pecado de cada um de nós. Jesus Cristo ainda não tinha vindo para fazer uma nova aliança, pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Mas naquela época era algo que era costumeiro, e até hoje tem hora que a gente vê alguém passar por algo e
Muitas pessoas às vezes falam assim: o que é que aconteceu com esse rapaz? Será que ele fez alguma coisa contra Deus? Será que ele pecou? Será que ele está com a vida incorreta perante Deus? Só que uma coisa que nós temos que aprender, irmãos: os planos de Deus nunca vai ser igual ao nosso. Os planos de Deus nunca vai ser conforme o nosso querer. Porque Deus às vezes Ele não dá tudo que você pede, mas Ele dá aquilo que é necessário. Aquilo que você está necessitando naquele momento. Talvez você peça algo grande, mas Deus fala: não, no momento você só está precisando disso. E a gente aqui, quando a gente para analisar, nós vemos várias coisas aqui que acontecem nessa história de Jó. Uma delas é a reunião que o Senhor estava fazendo no céu, a qual Satanás ele participou dessa reunião. Só que se você para analisar e estudar, ele não foi convidado, ele foi um intruso. Ele chega na reunião e Deus pergunta a ele onde ele estava. E ele começa a falar: estava por aí na terra, olhando aí todo mundo e tal, passeando, rodando na terra. E aí Deus fala: tu viste meu servo Jó? Porque quando Satanás ele quer fazer algo, irmãos, ele lança as setas, ele provoca aquilo, a qual ele falou de uma forma que ele quis dizer para Deus: está aí o mundo aí de cabeça para baixo. Aí Deus falou: mas tu viste meu servo Jó, homem íntegro, temente. Aí ele: vi sim, mas também tudo que ele pede você dá, tudo que ele faz dá certo. E começa ali um diálogo a qual que, se a gente parar para analisar, não era mais fácil Deus falar assim: ó, saia daqui que você não foi convidado, sai, se retire daqui. Não tem aqueles intrusos de festa que você às vezes faz um casamento, quando você olha: quem é esse cara aqui mesmo? Quem convidou? Aí você não sabe de onde veio, para onde vai, o que ele veio fazer ali, mas ele está no meio. E muitas das pessoas às vezes pegam o que? Ei, se retire, você não foi convidado. Mas Deus não quis fazer assim, porque a história, irmãos, era para ser dessa forma, para nós aprendermos que toda autoridade, tudo aquilo é constituído por Deus, que o nosso inimigo ele não tem autoridade nem poder nenhum de fazer nada a não ser permissão do nosso Deus. Mas pastor, então como é que Deus permite uma tragédia tão grande na vida de Jó? Porque Deus permitiu isso, pastor. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e foi só uma tragédia atrás da outra. Onde está a glória de Deus nisso? Irmãos, algo que eu aprendi muito na caminhada com Cristo, que Deus, Ele quer ver onde está o nosso coração. Aqui quando a gente para analisar, se eu perguntar aqui, acho que ninguém levanta a mão, e também não precisa levantar, mas se eu perguntar, quem suportaria o que Jó suportou? Nem eu me atrevo a levantar a mão. Enquanto você perde bens materiais, você ainda vai. Agora, quando ele perdeu seus filhos, eu creio que foi a pancada mais forte a qual ele enfrentou. Porque se algo que dói na alma de um pai, de uma mãe, é você perder um filho, você perder um ente querido, já dói tanto. Imagina um filho, uma filha. É algo que não vai de acordo à lei da vida, que o Senhor ele falou que para a gente multiplicar, e nós veremos até a nossa quarta, quinta descendência. Então é algo que interrompe o percurso normal da vida, e é uma dor muito grande. Só quem já perdeu alguém é que sabe a dor que é perder. É algo que só o Espírito Santo de Deus para nos consolar, só Deus para trazer um refrigério à nossa alma, porque a gente fica às vezes sem entender.
Às vezes a gente fala tanto assim, mas morreu fulano, era uma pessoa tão gente boa, tanta gente ruim nesse mundo, e morreu fulano que é gente boa, e a gente se coloca como juiz na situação que julga que fulano é ruim, Beltrano é que é bom. E aqui nós paramos para analisar, irmãos. Eu estava olhando sobre a vida de Jó, sobre tudo aquilo que ele passou. A palavra de Deus fala que em nenhum momento Jó desonrou a Deus. Nenhum momento Jó simplesmente se levantou e falou assim: cadê o Deus que eu tanto falo? Cadê o Deus que eu prego, que eu falo para o povo? Cadê o Deus que eu faço holocaustos, ofereço aqui sacrifícios? E deixou isso acontecer na minha casa. O que vão falar de mim agora? Vamos ler mais um pouquinho aqui à frente, no verso 20, no mesmo capítulo, no verso 20 a 22. Depois que passou todas essas tragédias que aconteceram, aí fala aqui no 20: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Irmãos, a gente às vezes falamos em ser gratos a Deus, em agradecer ao Senhor em tudo. A palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. E quando a gente para analisar a vida de Jó, qual o bem que estava cooperando mediante uma tragédia tão grande como essa? Mediante a tudo que aconteceu na vida de Jó ali. A gente para analisar e fica assim olhando, que parece que Deus, ele é um que tem prazer em ver a tragédia na vida daqueles que ele ama, que ele falou assim: o meu servo Jó, a qual és fiel a mim e me ama. Só que tem algo, irmãos, que a gente às vezes fica se apegando tanto só às coisas desse mundo, porque a gente ainda não conhece o outro lado. Porque o que a Bíblia diz sobre o que está por vir nas nossas vidas após morte, é o que olhos não viram, nem ouvido ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Só que a partir do momento que você não conhece, você não tem a certeza. Jesus Cristo, quando ele foi questionado, ele falou assim: vocês não sabem de onde eu vim, e nem sabem para onde eu vou. Por isso eu tenho a certeza do que eu vim fazer. Por isso que Jesus era convicto do que ele veio fazer na terra, porque onde ele sabia para onde ele ia, é bem melhor do que aqui 1000 vezes, e é algo eterno, onde não vai haver sofrimento, onde não vai haver dúvidas, onde não vai haver o medo, que é o que às vezes nos afasta da presença do Senhor, chama-se medo. É tão fácil a gente às vezes criticar as pessoas. E aqui quando a gente para na história de Jó, você vê falar de 3 amigos que vieram ver Jó. Deveriam ser muitos amigos de Jó, apesar de eles falarem tantas coisas, mas eles deveriam ser amigos verdadeiros de Jó. Porque quando você para analisar naquela época, irmãos, até a quantidade de filhos que você tinha era sinal de que você era bem com Deus, de que você estava beleza com Deus, porque você tinha muitos filhos, era sinal de prosperidade. Então meu avô, o pai do meu pai, meu amigo, pensa no velho próspero, teve 22. Pensa no velho que era próspero. Minha avó também era próspera, pelo menos Deus deu muito ano de vida a ela, morreu com 102 anos. Então quando a gente para analisar, quando aqueles amigos de Jó falaram assim: eu vou lá visitar ele, Jó já estava numa situação a qual Satanás já estava tocando na sua carne.
Ele não estava simplesmente perdido tudo e estava saudável e falasse: não, eu tenho pelo menos saúde, sobrou, eu vou correr atrás das coisas, vou me apegar com Deus, vou trabalhar, Deus vai me ajudar, as coisas vão melhorar. Não, a palavra de Deus é que ele ficou doente, lepra. Diz que ele pegava um caco de telha para se coçar de tanta coisa que ardia, coçava. Diz que ele coçava, que dava na carne. Se vestiu de saco e foi morar num entulho. E naquela época, irmãos, a gente quando para analisar, estudar um pouco sobre a história, muitas vezes a gente condena, né? Que a mulher de Jó, misericórdia, que mulher é essa que estava ali? Jó, confessa logo aí seu pecado, nega teu Deus e morre. Mas naquela época, para quem você era um cara próspero, bem de vida, de uma hora para você perdeu tudo, era como se você fez algo que desagradou a Deus, e Deus desceu o castigo sobre a sua vida. E ali chegam os amigos também, e começa: e aí, Jó, o que foi que tu fez? Tu fez o que de errado? Por que aconteceu isso com tu? Por que isso? Por que aquilo? Não era mais fácil eles chegarem lá e simplesmente falar assim: não, Jó, se preocupa não, nós somos seus amigos, você perdeu tudo, mas nós vamos te ajudar, nós temos bens também, nós somos as pessoas de condições, nós vamos doar X para você, nós vamos fazer isso aqui, isso ali. Vamos pensar que não, você levanta a cabeça aí, você vai estar bem de vida novamente. Mas a mentalidade daquela época não é a mentalidade que é hoje, irmão. A mentalidade daquela época era que Jó fez algum pecado contra Deus, e por isso ele estava sendo castigado por aquilo. E ali eles acusavam Jó, para ver se Jó confessava qual foi o pecado que ele fez. E Jó falava: eu não fiz nada, simplesmente aconteceu, de uma hora para outra a minha vida desabou. E aí? Quando você foi gerado, quando eu fui gerado no ventre da nossa mãe, já saiu um script falando assim: você não vai passar por nada, meu filho, vai ser tudo às mil maravilhas, vai ser tudo bom do jeito que você sempre sonhou, vai ser tudo perfeitinho, igual aqueles conto de fadas, que é no castelo, tem um príncipe, tem a princesa, e tudo dá certo, e tudo é uma mil maravilha. Ou vai ter momentos difíceis? Quando você para analisar a Bíblia, os maiores homens a qual Deus colocou a história deles aqui nesse livro da vida, teve que passar por algo terrível, por momentos a qual só Ele e Deus, por momentos que eles tiveram que descansar, eles tiveram que simplesmente confiar que Deus que poderia tirar eles daquela situação. Não ia ser ninguém que ia conseguir tirar eles daquela situação, a não ser a mão do Senhor. E quando você para analisar a sua própria vida, começa a puxar lá de trás o que você viveu para chegar aqui hoje, o que você está vivendo para chegar aqui hoje, quantas coisas o Senhor já tem feito por você. Mas muitas vezes a gente só quer ver aquilo que parece que Deus tem que abrir o mar, que Deus tem que fazer Lázaro sai para fora Lázaro, e as pequenas coisas a gente deixa passar e nem percebe. Quem passou uma semana em paz aqui? Levanta a mão. Quem passou uma semana em paz? Sem nenhum problema, nenhum perigo de nada. Foi pelos seus méritos? Foi porque você simplesmente é uma pessoa cuidadosa? Prudente? Porque você faz tudo certinho? Ou foi a mão de Deus na sua vida? Ou foi a mão do Senhor na sua vida? Aqui na palavra de Jó, o verso 21, eu quero ler ele novamente. E disse:
Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho engraçado, que o povo, eles vão criando umas teses, a qual você não vê na Bíblia, a qual você não vê Deus falar, que parece que se você não está prosperando, algo de errado está com você e Deus. Se você não está conseguindo, almejando algo a mais daquilo que você sonhou, vigie aí que você está com alguma coisa errada com Deus. Parece que é um contrato que você assina. Aceitei Jesus, agora Deus tem por obrigação de fazer tudo por mim. A gente às vezes se coloca numa inha, igual a pastora Ramila pregou aqui. A gente só quer ser a inha, alisadinha, passando a mãozinha na cabeça, porque tudo você se coloca como vítima, porque ninguém vai na minha casa me visitar, que ninguém me convida para almoçar, que ninguém tem comunhão comigo, e sempre se coloca na situação de vítima. Mas quando você vai olhar, o que é que você faz para alguém te convidar? O que você já fez para alguém falar assim, eu fui na casa, agora eu vou convidar ela para vir na minha? E a gente sempre quer se colocar no lugar assim de vítima. Agora com Deus, muitas vezes a gente quer fazer diferente. A gente quer uma barganha com Deus. Deus, ó, eu te sirvo, eu estou na igreja, eu estou aqui, ó, toda terça, todo domingo, eu sou assíduo na célula, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus, então o Senhor tem por obrigação de me abençoar. Parece que Deus, ele simplesmente ele tem que fazer aquilo que você quer, então o ministério vai acabar, a palavra de Deus não vai adiantar mais nada, porque você está irritado com Deus, que você não tem mais como ter comunhão com Deus. Ó Deus, ou o Senhor me abençoa nisso, ou então eu paro de ir para a igreja, ou o Senhor me abençoa nisso, ou então eu paro de te servir, Deus. Parece que Deus é que precisa da gente. A gente que às vezes se coloca numa situação que parece que o Senhor está lá no trono falando assim, se Ele não me servir, o que é que vai ser da minha vida? Parece que Deus está pensando dessa forma. E a gente às vezes não volta a nossa mentalidade e fala assim, é um privilégio. Saia daqui agora, irmão, passa naquele cais ali de Barreiras, para você ver o tanto de gente que está lá. Mas é porque eles são piores que nós? Não. É porque eles ainda não foram libertos daquilo que um dia eu e você foi liberto. É porque eles ainda não tiveram a oportunidade de ser tocado, ou às vezes já foi tocado e não dá o devido valor. É tão fácil a gente julgar a vida dos outros, é tão fácil a gente ler a história de Jó aqui, porque a gente já sabe o final. Mas imagina como é que estava a cabeça de Jó, ele vivendo tudo aquilo ali de uma hora para outra. Irmãos, a Bíblia fala que foi em 24 horas, Jó era o homem mais rico, se tornou o homem mais pobre, desonrado e leproso. Se coloca só 5 minutinhos no lugar de Jó aí. Ele não perdeu um filho, não, ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu tudo que ele tinha materialmente, sentimentalmente. Às vezes a gente está vivendo algo tão insignificante. Eu não estou aqui colocando na balança, irmãos, qual é a luta maior, a luta menor de ninguém não, porque cada um sabe o fardo que carrega, cada um sabe da sua luta, cada um sabe de seus problemas, das suas dificuldades. Mas se tem essas histórias aqui na Bíblia, é para a gente erguer a cabeça e falar assim, se Jó venceu uma luta tão gigante dessa, a minha fichinha para Deus resolver, a minha fichinha para o Senhor entrar em providência e me ajudar. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí, gente. Eu estou falando estrangeiro.
Será que eu estou conversando aqui japonês? Misericórdia, o filho do meu sobrinho conversa já chinês. Eu pedi para ele conversar um pouquinho. Você está doido? O negócio é brabo. Aqui nessa frase, eu estava ontem aqui no culto dos jovens, e a pastora Ramila, rapaz, olha para alguém e fala assim: ei, para de preguiça e vem para o culto do jovem. Você estava fazendo o que em casa? Ontem foi uma palavra poderosa, que nós saímos daqui cheios da graça de Deus. Aí ontem eu lendo essa frase, gratidão, Shekinah, 23 anos. É tão linda, né? A gente só falar assim, gratidão, 23 anos de ministério, aqui em Barreiras, né? Que os pastores já têm 32 anos que eles servem a Deus. Mas quando a gente vai olhar para chegar até aqui, o que os pastores passaram, o que eles tiveram que enfrentar, o que eles tiveram que renunciar pelos seus bens próprios, pelas suas próprias convicções, interesses, eles tiveram que renunciar praticamente à sua vida normal para chegar até aqui. Mas foi mérito deles, irmãos? Foi mérito de Deus na vida deles, que em meio às tribulações, em meio aos desertos, em meio a tanta coisa, o Senhor sempre motivou eles a andar para frente, a ir para onde eles nem imaginavam. É tão fácil a gente olhar às vezes a pessoa tão bem hoje, né? Mas fulano está bem de vida, cara. Mas às vezes quando você vai olhar a trajetória, procura estudar quem era Silvio Santos, irmão. Como Silvio Santos começou a vida dele? Como camelô lá no centro de São Paulo. E muita gente são assim. Mas ali quando a gente fala da história de Jó, é algo que é para você levantar a cabeça e falar assim: Jó foi uma inspiração para nossas vidas. Um homem que estava vivendo aquilo ali, irmãos, porque é tão fácil amanhã ou depois você ter um final feliz, mas até chegar esse final feliz, como é que você fica diante da presença de Deus? Como é que você vai se prostrar? Como é que você vai se portar diante de Deus? Murmurando, reclamando, fazendo como? Como é que vai ser o seu comportamento diante da dificuldade? É isso que Deus quer forjar dentro de nós. É isso que Deus quer te mostrar, para você chegar lá na frente e falar assim: valeu a pena. Jó passou por tudo isso. Em 24 horas ele viu a sua vida destruída. Não foi negócio de, não, aconteceu uma coisinha ali, outra ali. Não, acabou tudo. É igual quando a gente vê essas enchentes. Meu Deus, imagina aí. Eu me coloco no lugar de uma pessoa daquela. Você tem sua casa, seu lar, de uma hora para outra vem uma água daquela e esbagaça tudo, acaba com tudo. Coisas que você demorou 10, 20, 30 anos para construir, de uma hora para outra, em meia hora, você perde tudo. Eu já enfrentei a enchente uma vez, meu Deus, só que a casa nossa não alagou, só fui ajudar o povo. Rapaz, que negócio brabo é aquele, irmão? Você vê a água já está aqui, pensa que não já está aqui, pensa que a água já está ali encobrindo, você tem que andar o mais rápido possível. E aparece cobra, aparece tanto trem no meio da água, misericórdia, gente. Aí você só vê geladeira descendo, fogão descendo, e pega isso, pega aquilo, e tem que correr atrás, pensar que não, gente, vacila, cai no bueiro, e vai embora. Então é tão fácil a gente às vezes não passar por nada. Você sabia que existe felicidade no meio da tragédia? Muitas vezes nós já ficamos felizes em meio a tragédias. Como assim, pastor? Vou explicar. Alguém está viajando, que você tanto ama, de ônibus. Está uma viagem, acontece um acidente.
morreu várias pessoas, mas a pessoa que você ama sobreviveu. Você não está feliz no meio de uma tragédia? Você vai às vezes e fala, rapaz, que Deus conforte as outras famílias, mas a alegria está maior do que aquela dor que os outros estão sentindo. Não é que você se alegrou com a tragédia dos outros, mas você se alegrou no meio de uma tragédia. Porque a gente às vezes, irmão, só olha para o nosso próprio umbigo. A gente às vezes, muitas vezes, a pessoa chega, fala algo para você, aí você fala, irmão, é verdade, é mesmo, é assim mesmo a vida. Ora por mim, irmão. No outro dia você nem lembra que a pessoa pediu mais uma oração por você. Você nem lembra mais que aquela situação daquela pessoa você precisava ver alguma forma de ajudar, de qualquer jeito, sei lá como. Eu ouvi uma vez um pastor falando assim: você quer evangelizar uma pessoa que mora na rua? Primeiro alimente ela. Primeiro alimente ela. Porque se você parar para analisar, a maior necessidade dela naquele momento não é você chegar orando, expulsando demônio, determinando vida nova para ele, cura, não. Mas chega com um prato de comida e depois você fala assim: agora eu quero orar por você, para você ver. Era para aquele homem ter ficado aqui, ele foi embora. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, no livro de Jó, nós passamos a olhar e a aprender que tudo coopera para o bem. Tudo, irmão. Ou você aceitando ou não, não tem como a gente voltar atrás em nada. Não tem como você voltar atrás ao que você viveu há uma hora. Não tem como você voltar atrás a algo que você possa ter feito errado há um minuto. Mas tem como você fazer diferente da agora para frente. Tem como você encarar as coisas de uma forma diferente. Tudo é questão de você querer mudar. Tudo é questão de você querer vencer. Tudo é questão de você querer confiar em Deus e acreditar que Ele pode fazer. É você e Deus. Eu vi um cara dando um exemplo de um cachorro, né? Ele criava um cachorro. Ele cria esse cachorro há mais de 5, 6 anos. Aí ele falou que o cachorro é terrível. Até hoje o cachorro, se ele não cuidar, destrói tudo. Aí ele falou assim que a culpa não é do cachorro. A culpa é dele. Porque quando ele começou a criar o cachorro, se ele tivesse adestrado ele, ensinado ele a se comportar, hoje ele seria o cachorro que ele sonhou. Mas ele simplesmente, com preguiça, sem querer tirar tempo para fazer aquilo, deixou o cachorro à vontade. Então não tem como você mudar mais o cachorro, porque ele já se adaptou daquela forma. E bem assim somos nós. Nós queremos tudo, mas não queremos fazer nada. Nós queremos o melhor de Deus para nossas vidas, mas a gente não quer pagar o preço em oração de 5 minutos. A gente não quer pagar o preço em orar, em ler uma Bíblia, em buscar a presença de Deus, a face de Deus. Mas queremos o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir toda hora, irmãos. Todo minuto o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas, mas também depende de nós. Deus está igual a esse dono. Só que Deus não vai deixar você à vontade. Você tem que mudar. Deus quer te adestrar todo dia e você fica igual o cachorro. Não, não quero ser adestrado não, quero esbagaçar tudo. Quero quebrar tudo. Meu filho, não faz assim não, eu vou fazer assim, eu já tenho 18 anos. Já sou de maior. Eu já conheço a Bíblia, para quem está lendo a Bíblia toda hora. Eu já li a Bíblia, eu sei de tudo da Bíblia. Aquele teólogo Rodrigo, acho que é Rodrigo o nome dele, um moreno, eu acho que ele é da Adventista. Eu gosto muito de assistir os podcasts que ele faz. Ele é muito inteligente. Ele falou assim que ele é bacharel em teologia, né?
Aí ele falou: sou bacharel em teologia, e não bacharel em ser especialista com Deus, porque com Deus ninguém sabe tudo. Sobre Deus ninguém sabe tudo. Você pode ser conhecedor, mas você nunca vai saber quem é Deus 100%, porque as coisas de Deus só Ele mesmo pode saber 100% de tudo. Então, irmãos, hoje é noite de Santa Ceia, eu quero finalizar aqui. Vá no finalzinho de Jó para a gente finalizar, no versículo 42. Meu Deus, e é porque minha esposa, ela me alertou hoje 2 vezes. Hoje é Santa Ceia, viu? Meu Deus. No verso 16 e 17 diz assim, Jó 42, diz assim: depois disso Jó viveu a partir do verso 14. A primeira filha de Jó deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira de Querem Apuque. Misericórdia, podia ser bonita, mas os nomes. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu Jó em idade muito avançada. Vai passar, tudo passa em cima dessa terra, nada é para sempre em cima dessa terra. Então a luta que você está enfrentando, seja o que você esteve vivendo, seja tudo que você estiver vivendo, vai passar, irmão. A gente não tem como revogar e nem voltar atrás. Então erga a cabeça e creia que Deus pode entrar em providência e mudar a sua história, da sua casa, da sua família. Mas para isso Ele requer que você confie nele, pratique sua fé. Não fique só ouvindo os milagres dos outros, mas creia que seu milagre está à porta, batendo e vai chegar. Fica parecendo que só os outros é que vai viver um milagre, mas creia, porque Deus pode fazer também na sua vida. Amém? Glória a Deus.